Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ele que é o autor de nossas vidas, consumidor de nossa fé. É o privilégio de estar na presença de Deus para louvá-lo, bendizê-lo, ouvir a tua palavra e desfrutar de momentos agradáveis junto com você na presença do Senhor. E queridos, hoje nós queremos tratar de um assunto, tratarmos de uma verdade muito presente na vida da sociedade. É o que nós poderíamos até chamar de solicitude da vida, o que realmente as pessoas buscam na vida, a maior parte das pessoas buscam na vida. Nós vivemos numa sociedade onde a incerteza, a insegurança é muito constante. Pessoas se preocupam constantemente com a sua segurança, com os seus lares, a sua casa, os seus mantimentos, se preocupam com como é que vai ser o dia de amanhã e assim por diante. Essa preocupação não é nova. Essa preocupação é muito antiga mesmo. E existe um contexto bíblico no Salmo 127 que nós queríamos tratar um pouco disso. Nós sabemos que as pessoas acordam todos os dias de manhã e vão para a sua labuta dia após dia, tentando, como se costuma dizer, matar um leão por dia. É uma luta constante, uma preocupação constante. Você que é pai de família, você que tem pessoas com quem se preocupar. É uma preocupação constante de, olha, como é que vai ser o dia de amanhã, eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover, eu tenho que suster, eu tenho que ter um teto para abrigar a minha família, abrigar aqueles que amo, e nós sabemos que a preocupação com aqueles que nós amamos é algo que consome muito o nosso coração. Por isso eu queria, com você nessa noite, pensar nas respostas de Deus, no que Deus tem a nos falar a respeito disso, para a nossa vida. Por isso eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, você que está em casa, nós que aqui estamos, no Salmo de número 127. Salmo de número 127. E esse salmo é muito interessante também, porque ele faz parte de um grupo de salmos chamados de cânticos de romagem. Esses cânticos de romagem eram cânticos que as pessoas, ao irem para o templo, eles iam cantando. Então eu queria que você pensasse nisso, tentasse imaginar o povo de Deus indo para o templo, indo para a igreja, cantando isso, ou louvando a Deus com isso. Esse salmo ele é atribuído a Salomão. Salomão, nós também sabemos, ou conhecemos pela própria Escritura, a respeito da referência que nós temos de Deus em relação a ele, quanto à sabedoria dada por Deus a ele. E é interessante também que Davi, ele ia construir o templo. E o templo, para o judeu antigo, ele representava o local onde eles iam encontrar verdadeiramente com Deus, ter um contato direto com Deus, onde Deus encontrava com ele, era o templo. Então, ir para o templo para ele era uma coisa fantástica. Nós não tínhamos a figura de Jesus aqui ainda. Então, o templo representava Deus ali presente com eles. Davi ia construir esse templo. Só que Davi não construiu, ele não conseguiu construir o templo. Quem constrói o templo de fato, quem termina o templo é Salomão, seu filho. E esse salmo é atribuído a Salomão, aquele que edificou o templo, aquele que construiu o templo. E olha o que ele diz. E eu queria que você me acompanhasse do Salmo 127, do versículo 1 até o versículo 2. Nós só vamos ler esses dois versículos por enquanto. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu queria convidar você mais uma vez a uma palavra de oração comigo. E eu queria que você, na sua casa, pedisse a Deus nesse momento para que ele cumprisse o propósito dele no seu coração. Se você está tendo condições de ouvir essa palavra, de assistir essa palavra, se de alguma forma essa palavra está chegando até você, entenda, por favor, não é à toa, porque Deus tem um propósito para a sua vida nesse contexto, nesse texto, nesse momento. Então eu convido você a pedir ao Senhor que cumpra o propósito dele através dessa palavra no seu coração. Deus, nós te louvamos e te bendizemos e declaramos que dependemos completamente do Senhor e que não somos nada diante do teu poder e da tua misericórdia. Por isso, Deus, clamamos pela tua misericórdia, que o Senhor possa cumprir o teu propósito em nossos corações. Amém. Que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Amém. E que o nosso coração esteja desarmado
desarmar dos nossos pensamentos, dos nossos achismos, das nossas intenções, e que estejam realmente predispostos a receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, que com certeza poderá e deverá muitas vezes dar um rumo diferente à nossa vida, ou dar um sentido diferente à nossa vida, um caminhar diferente à nossa vida, onde ela possa caminhar constantemente, sem variações, em direção à cruz de Cristo. Porque nós sabemos, e como já foi dito aqui, fora do Senhor, fora de Cristo, não existe felicidade. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Meus queridos, como eu disse então no começo, esse salmo ele é atribuído a Salomão. E Salomão faz questão de colocar nesses 2 versículos que nós lemos a inutilidade do esforço humano. A inutilidade do esforço humano para alcançar os seus objetivos, aqueles objetivos que eu coloquei no começo, que nós chamamos de solicitude da vida, aquilo que nós queremos ter na vida, alcançar na vida. Se você reparar direitinho, ele começa falando sobre a casa, que se edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão, inútil vai ser trabalhar por ela. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil vai ser vigiar por ela. Ele ainda diz mais que, na verdade, vai ser inútil levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão penosamente que granjeaste. Ou seja, todo o esforço humano para trazer sobre si aquilo que ele entende ser fundamental para a sua vida, sem Deus, sem a direção de Deus, sem estar calçado em Deus, é inútil. Isso é uma pura verdade. Muitas vezes nós podemos ter pessoas que trabalham, que se esforçam, que se arrebentam, se pagam um alto preço para edificar uma vida, edificar uma casa, e quando ele olha, quando não existe Deus nesse contexto, ele consegue edificar uma casa, mas não tem um lar. Ele consegue edificar bens, mas mesmo assim ele olha para dentro de si e vê que continua o mesmo vazio. Porque, querido, o ser humano ele não luta para ter objetivos, ele luta simplesmente para ter. Porque existe dentro do ser humano um vazio que não se completa, por mais que ele se esforce para completá-lo. E esse vazio só é preenchido e só satisfeito com a presença majestosa de Deus no coração dele. É por isso que é inútil, inútil mesmo, trabalhar, construir uma vida que não esteja calçada em Deus, não esteja alicerçada em Deus. João é muito claro quando ele diz isso no capítulo 14, no versículo 27, a respeito, olha, que Jesus fala, eu dou a vocês a minha paz, e não é a paz que o mundo dá. O mundo costuma olhar para você e valorizar você por quanto você tem no bolso, por quanto você apresenta ter, ou pior, o quanto você aparenta ter. É por isso que muitas pessoas gastam boa parte da sua vida tentando aparentar até o que não são em busca de aprovação daqueles que o rodeiam. Dessa forma você consegue entender que com esse vazio no coração, por mais que você se esforce nessa vida, você nunca será satisfeito, porque na verdade você nunca terá essa paz que o apóstolo João fala no seu capítulo 14, traduzindo as palavras de Jesus. Sem essa paz, existe constantemente esse vazio. O sujeito pode prosperar, mas não se satisfazer. E aí vem a pergunta: o que fazer então? Olha, o texto aqui no Salmo 127, ele diz que sem Jesus ou sem Deus, isso tudo é vão. Mas então qual é a resposta? O que fazer para mudar isso? Deixa eu te falar, às vezes a gente comenta, a gente fala, olha, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Deixa a palavra de Deus tomar conta de sua vida. E você vai ver que isso não são só palavras. É a verdade de Deus revelada a nós. E talvez o sujeito fique pensando, meu Deus, o que seria então deixar a palavra de Deus penetrar no meu coração? É fazer uma incisão, colocar uma página na Bíblia e suturar? Não, não é isso. Nós sabemos que não é. Então, em linhas práticas, eu queria te convidar a realmente entender o que Deus tem para nós quanto a essa solicitude da vida. O que Deus tem para você quanto a sua insaciável vontade de ter segurança, vontade de ter coisas que o possam satisfazer.
Pois eu quero te convidar a ir comigo até o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Antes de lermos, eu queria que você pensasse um pouco comigo. Olha, o judeu, ele tinha um contexto social onde as riquezas para ele eram como se referendasse a bênção que ele tinha. É sério. Ele olhava para uma pessoa que era bem abastada e ele entendia que Deus tem abençoado aquela pessoa. Quando você tinha uma pessoa que sofria com doenças ou que passava por muitas dificuldades, na cabeça de muitos dos judeus, no contexto social que eles viviam, eles entendiam, olha, esse homem ou está sofrendo por alguma maldição, ou ele é uma pessoa amaldiçoada, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo com ele. Ele tinha, no contexto social do judeu, era muito esse pensamento. E é interessante porque Jesus, quando começa o seu ministério, a região da Galiléia era uma região repleta de pescadores, era como se fosse uma área periférica, na verdade. Era uma área onde a maior parte das pessoas eram pessoas pobres, eram pessoas com muitas necessidades. Entende o contraste? A visão que eles tinham do que era ser uma pessoa abençoada e abastada, e aonde Jesus começa o seu ministério. E quando a gente chega aqui em Mateus capítulo 6, está dentro de um contexto que ele vem falando do Sermão do Monte, onde ele vem dando uma série de orientações. E dentro dessa série de orientações, se você começar a ler um pouquinho antes do texto que nós vamos ler aqui no capítulo 6, versículo 33, se você começar a ler um pouquinho antes, você vai ver justamente que Jesus vem falando para essas pessoas que estavam ouvindo a ele a respeito da valorização das riquezas. Não se apegar às riquezas desse mundo. Porque, na verdade, o ideal é que você junte as suas riquezas no céu e não é moeda para que se corrompa. Ele vem falando para que essas pessoas deixassem de lado aquele apego que tinha ao contexto material. Era natural você entender que na cabeça daquelas pessoas que estavam ouvindo a ele, depois de tudo que ele vinha falando, começassem a pensar, poxa, mas se nós pararmos de pensar nisso, como é que nós vamos comer? Onde nós vamos morar? O teto sobre nossas cabeças? Como nós vamos nos sentir seguros? Dá para você fazer uma relação com o texto que nós lemos lá em Salmo 127? Você sabe por quê? Porque o texto que nós vamos ler, esse pequeno trecho que nós vamos ler, é a resposta de Jesus a esse contexto. E eu queria te convidar então a ler Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Ele não diz todas as coisas. Ele diz todas essas coisas. Você sabe por que todas essas coisas? Porque ele vinha discutindo a respeito, justamente, vinha falando para aqueles homens, justamente a respeito da valorização que eles tinham as riquezas que tinha nesse mundo, as dificuldades que eles viviam, o medo que eles tinham. Se você olhar antes, Jesus vem falando a respeito dos lírios do campo, que são lindos, numa beleza que nem Salomão teve. As aves do céu que não semeiam e não colhem, mas Deus os alimenta. E ele fala que vocês não são mais importantes para Deus do que as aves, do que os lírios do campo. Como é que vão se preocupar com isso? Buscai primeiro o reino dos céus. E se você parar agora comigo, dentro do que eu falei até agora, do contexto dessa comunidade de judeus, e trazer para cá, olha, querido, você não é muito diferente, você não vive numa sociedade muito diferente. Eu não vivo numa sociedade muito diferente. A gente ainda costuma ver pessoas que julgam o grau de bênção, o grau de prosperidade de alguém pela quantidade de bens que ele tem. Nós ainda julgamos as vidas pelo aquilo que eles apresentam. A sociedade ainda julga por aquilo que ele apresenta ter. Não é muito diferente disso. Na sala de aula eu costumo dizer para alguns alunos, quando eu vou falar um pouco sobre isso,
e eu comento com eles, olha, se passarem 10 anos, daqui a 10 anos, você encontra um colega seu que você está vendo agora, daqui a 10 anos, e você pergunta naturalmente na rua, olha, você lembra de fulano? Lembro. Como é que ele está? Olha, agora ele é um engenheiro bem sucedido de uma grande companhia e tem um salário muito bom, tem uma casa muito boa, tem um carro muito bom, olha que bom. E fulano, não, fulano trabalha ali, passa aqui de bicicleta todo dia com a gente e tal. Na cabeça de quem ouve, pode parecer, olha, aquela pessoa que conseguiu o cargo, que ele dá muito dinheiro, essa se deu bem na vida. Aquele que passa aqui, que não apresenta ter todos esses bens, esse não se deu tão bem na vida. E ninguém quer saber como é que é a casa dele, como é que é a vida dele, como é que é a relação no lar dele, como é que é a relação das pessoas com quem ele ama. Ninguém pensa na relação dele com Deus. Porque nós julgamos assim, da mesma forma que eles julgavam. Por isso, se Salomão coloca lá atrás que o esforço humano na vida é inútil se não for traçado com Deus, a resposta para mim e para você de como resolvemos esse problema na nossa vida está em Cristo Jesus, nesse Evangelho, nessa resposta que Ele dá. E a resposta que Ele dá é uma só para mim e para você. Busquemos primeiro o Senhor. Busquemos primeiro o Senhor. E essas preocupações são dele. São dele. Conta-se uma história no interior de uma mulher. Uma mulher que estava num dia de sol, muito sol, muito grande, né? E ela estava com uma trouxa muito grande na cabeça, pesada demais. Ela vinha pela estrada com aquela trouxa enorme na cabeça e de repente passam dois rapazes com um jipe, um carro aberto e para. A senhora quer uma carona? Ela fala, quero sim. Aí ela sobe na parte traseira do jipe e eles vão embora. Os dois vão conversando na frente e ela está trazendo ela ali. Quando chegou lá no povoado, que eles pararam o carro, olharam para trás, chegamos. A carona ajudou um bocado, não ajudou? Ela falou, ajudou, meu filho. Mas essa trouxa está tão pesada. Meu irmão, ela não tirou a trouxa da cabeça. Ela subiu no carro e continuou com a trouxa na cabeça. Você está rindo, eu sei. Mas deixa eu te falar, às vezes a gente faz isso também. Porque Deus nos pega no colo e fala, ei, eu estou aqui, busque primeiro a mim em todas as suas preocupações, aquilo que você acha necessário para a sua vida. Necessário, querido. Aquilo que é necessário. Não entenda que Deus é o seu supermercado para dar tudo aquilo que você quer. Mas Deus provê tudo aquilo que você precisa. Mas é importante você entender que Deus está ao seu lado te oferecendo o colo, não a carona, o colo de um pai amoroso. E muitas vezes você insiste em não tirar a trouxa da cabeça. O peso dos problemas, as preocupações da sua vida continuam na sua cabeça, mesmo quando Deus ainda te segura. Por isso a palavra dele é para o nosso tempo. Busque em primeiro lugar o Senhor. Davi fala no Salmo 37 que, olha, eu já fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Aí volta no Salmo 37, no Salmo 127. O que Salomão fala no seu Salmo de Sabedoria, no final do versículo 2? Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Deus cuida de você, querido. Deus cuida de você. Por que é tão difícil entender? Deus cuida de você. Aquela coisa que você ouve constantemente na rua, que algumas pessoas já podem ter falado para você, você pode ter lido em algum para-brisa de carro, escrito, Jesus te ama. Isso não é só jargão de evangélico, isso não é só jargão de crente, isso é uma verdade explícita na palavra de Deus. Ele se preocupa com você, Ele te ama. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é fora do comum. Porque enquanto te julgam pelo que você tem, o Senhor te olha como você é e diz, eu te amo. Repousa em mim. Deixa eu levar esse fardo. Um fardo, um peso que já foi pago na cruz do Calvário. Por isso essa palavra ainda é muito presente. Busque primeiro o reino dos céus. Busque primeiro a justiça de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não quer dizer que nós vamos deixar de trabalhar, não quer dizer que nós vamos deixar de correr atrás do nosso sustento, mas seguros, guardados, certos de que a nossa vida está nas mãos de um Deus todo-poderoso, de um Deus maravilhoso que nos sustém, que nos guarda e nos tem ao peito como Pai eterno e maravilhoso que nos ama. Que essa palavra encontre você, querido, agora, e que todas as suas preocupações você possa juntá-las num grande pacote, nessa grande trouxa, chegar aos pés do Senhor. O Senhor está aqui, transforma a minha vida. Eu quero simplesmente ter um único objetivo: andar contigo, buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Senhor Deus amado e grandioso, Pai, eu sei que tem pessoas ouvindo nesse momento essa palavra e que vão ouvir depois essa palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa derramar sobre elas a tua misericórdia, não porque foi pregada por mim ou por esse programa, mas é porque ela traduz a tua vontade, o teu querer para as nossas vidas. Tem misericórdia, meu Deus, dessas pessoas que entram em desespero tão grande, em frustração tão grande às vezes, por achar que não conseguem dar conta da sua própria vida, não conseguem dar conta dos compromissos que têm, não conseguem dar conta das preocupações que têm. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa ser um alento no coração deles, entendendo que existe solução para isso, e que eles não precisam levar tudo isso nas costas, que o preço já foi pago para uma vida nova, e esse preço é Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro já foi derramado para que nós tivéssemos vida e vida em abundância nele. Em nome de Jesus, Senhor, quantas pessoas chegam ao ponto de pensar em tirar a sua própria vida por conta das frustrações, da baixa autoestima, de uma vida que não conseguem levar, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, atua com tua misericórdia. E se tem alguém, ó Pai, que se por acaso passou até por acidente para ouvir essa palavra e está ouvindo agora, em nome de Jesus, toca no coração dele, entenda que ele possa entender que o Senhor o ama e que não quer que ele dê fim da vida dele, mas quer lhe oferecer uma vida em abundância para a honra e glória do Senhor, e em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que Deus possa nos abençoar, possa te abençoar, e que em nome de Jesus essa palavra possa gerar frutos no seu coração para a honra e glória dele mesmo. Amém.